outras palavras. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 1º de outubro de 2022. Sou o professor Júlio César. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Outras Palavras. Se você não conhece o nosso canal, por favor, escute o que a gente vai dizer. Se for de seu agrado, por favor, deixe seu comentário civilizado, educado. Por favor, compartilhe para que mais pessoas possam ser atingidas por este vídeo. E dê seu like para nos ajudar. E se inscreva no canal se for de sua boa vontade. Muito bem, meus queridos. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de responder um questionamento de uma assinante deste canal que me perguntou. Eu preferi responder aqui do que responder por WhatsApp, enfim. Ela me perguntou se eu via o fato de Lula não ter um curso universitário como um grande problema para a administração, blá, blá, blá. Porque ela dizia que via isso como um grande problema. Bom, eu vou responder aqui para ela, né? Aproveitar o canal para responder. Eu não vejo meu problema com Lula. Eu tenho muitos problemas em relação a Lula, mas nenhum deles é por causa disso, não. Os meus problemas com relação a Lula são por questões éticas, né? Eu vejo nele tudo o que a ética me ensinou a odiar, né? Não posso fazer nada. Agora, quanto à questão de não ter um curso universitário, eu não vejo isso como primordial, não. Principalmente porque eu conheço muita gente que tem curso universitário, inclusive na minha área de história, e inclusive aqui na nossa cidade, gente que não é capaz de entender uma frase. Não estou falando de um texto elaborado, não. Você coloca uma frase no Instagram e o imbecil não é capaz de entender, entendeu? E na hora que ele vai escrever, não tem pontuação, não tem acentuação, é tudo inteiriço como cantiga de grilo, sabe? Não sabe fazer uma redação, não sabe redigir, não sabe elaborar um texto, nada. E é formado em história. Então ele sabe juntar palavras, mas eu não posso dizer que ele seja propriamente alfabetizado. Ele sabe ler e não entende o que leu, portanto, analfabeto funcional. Então, o fato de a pessoa ter um curso universitário, se não tiver embasamento, né? Porque lendo se aprende a ler propriamente, né? Tem gente que a leitura é... Aí, quando vai escrever, quem lê, quem sabe ler, sabe escrever. Então, o problema que eu tenho com o Lula não é esse. Agora, tem outras pessoas que eu tenho problema, porque é justamente isso. Eu tenho aversão a esse tipo de burrice crônica que ainda se quer colocar como uma pessoa que sabe nada, não. É um zero à esquerda. Eu acho que sim. Bem à esquerda. É isso aí. Muito bem. Vamos ao vídeo de hoje, né? Esse pequeno vídeo que eu vou fazer hoje, eu tinha prometido a vocês, foi embasado numa série de leituras, como, por exemplo, Uma Breve História dos Estados Unidos, de James West Davidson, que eu tenho na minha biblioteca virtual, né? Os 100 Grandes Erros da História, de Bill Fawcett, também na minha biblioteca virtual. História do século XX, para quem tem pressa, de Nicola Shelton e Meredith McCardle, né? E A Fabricação do Império Americano, um livraço que eu elogio, né, o tempo todo, de Sidney Lance, né? A Fabricação do Império Americano. Então, estas leituras e também textos de jornal, eu não vou citar aqui todos os textos de jornal, porque não tem condição, né? Então, esse conjunto de coisas embasa esse pequeno vídeo, este conjunto de leituras embasa esse pequeno vídeo aqui que estou fazendo para vocês. Muito bem. A eleição presidencial nos Estados Unidos, em 1948, foi a maior surpresa na história política daquele país. É verdade.
O presidente Harry Truman, do Partido Democrata, estava com sua popularidade em queda vertiginosa, principalmente por causa das críticas que a imprensa, a grande imprensa, lhe fazia. Diziam que ele só era presidente porque era o vice-presidente de Franklin Delano Roosevelt, que morreu em 45, aí ele assumiu. Também diziam que havia sérias dúvidas se ele era capaz de conduzir o país diante da bipolarização com a União Soviética, aquele que ficou depois popularmente conhecido como Guerra Fria. Ele não é capaz de liderar o país. Por conta disso, o Partido Republicano, opositor de Truman, achou que para ganhar a eleição bastava que seu candidato não se envolvesse em polêmicas nem escândalos e falasse apenas aquilo que era o óbvio. E assim foi que Thomas Dewey foi escolhido como candidato e logo se tornou o favorito da imprensa conservadora e da maioria do eleitorado, vamos dizer assim, mais à direita no espectro político dos Estados Unidos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? As pesquisas sempre colocaram Dewey como favorito, principalmente o Instituto Gallup, né, que foi, na verdade, a primeira grande empresa de estatística e pesquisa eleitoral, né, dirigida e fundada por George Horace Gallup. O Instituto do Sr. Gallup, que a gente acabou de ver aí, ganhou fama por não errar as previsões usando um método criado por ele, que ficou conhecido como o método Gallup, que é usado até hoje, né? O método de pesquisas por amostragem. No caso dele, principalmente depois que ele acertou a vitória do presidente Franklin Delano Roosevelt nas eleições de 1936, com uma precisão quase que cirúrgica. Gallup, por conta de sua fama naquele momento, afirmava que não havia dúvidas sobre a vitória de Dewey. Mas Dewey era distante do povo, pedante, arrogante, não gostava de apertar a mão das pessoas e dizia obviedades tais como, pasmem, tá? A agricultura é muito importante. Nossos rios estão cheios de peixes. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Você gostou aí? Bem, tem mais. Você não pode ter liberdade sem liberdade. É óbvio, né? Nosso futuro ainda está por vir. Era uma Dilma de paletó e bigodes. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns. É isso aí. Enquanto Dewey era toda essa patuscada, Truman preferiu não utilizar a imprensa como veículo para mandar suas mensagens ao público. Ele, em julho de 1948, embarcou numa aventura de 35 mil quilômetros de trem e automóvel, parando nos lugares que ele queria, fazendo seus discursos, interagindo diretamente com o público e sempre apelando para aquela condição de que ele era um político pobre, desamparado, que era perseguido pela imprensa, que não tinha apoio disto, daquilo, o que era, na verdade, uma grande mentira, mas o povo acreditou no coitadismo, o povo adora acreditar nisso, né? O povo adora acreditar naqueles que se colocam como vítimas.
Sua vagabunda capivara. Veja esse recorte de jornal. A vitória de Davi contra Golias. O repórter Carlos Lacerda, Meu Jesus amado. do Correio da Manhã, um dos grandes jornais da história do Brasil, do Rio de Janeiro especificamente, mas do Brasil também, relata aí nessa manchete uma vitória histórica de Harry Truman. Em 2 de novembro de 1948, o dia das eleições, o dia final, né? Porque as eleições americanas elas são feitas por etapas, né? Não é tudo no mesmo dia, mas enfim. O dia decisivo, 2 de novembro de 1948, uma irresistível sensação de vitória inevitável do candidato Thomas Dewey, do Partido Republicano, cercava tudo, permeava tudo, né? As pesquisas e os especialistas não deixavam a menor dúvida. Dewey derrotaria Truman. E o jornal Chicago Tribune queria ser o primeiro, para dar um furo jornalístico, queria ser o primeiro a publicar a notícia da vitória de Dewey. E aí produziu a manchete: Dewey derrota Truman. Ok. Houve um equívoco. Truman obteve 303 votos no colégio eleitoral contra 189 de Dewey e 39 de um terceiro lá que apareceu só para encher o saco. Terceiro candidato, que é raro na campanha americana. Muito bem. Aí então Truman fez isso que você está vendo aqui. Pois é, Truman, com o jornal na mão, apresentando ao público e ironizando a manchete do Chicago Tribune, falando sobre a vitória de Dewey, vitória esta que nunca ocorreu. Foi o maior erro cometido pelas pesquisas da história das eleições democráticas. Na história, assim, não houve outra barriga tão violenta quanto... Barriga é um jargão jornalístico, que foi o que o Chicago Tribune fez, né? Meteu um erro brutal, as pesquisas também cometeram o mesmo erro. Claro, o jornal foi influenciado pelos erros da pesquisa. Muito bem. Existem muitos motivos, meus queridos, para que ocorram erros em pesquisas sérias. Esses erros podem ocorrer, né? Mas a mais conhecida de todas, pelo menos do que eu tenho lido, né? Você pode discordar, mas pelo que eu ando lendo, sempre li, tem um motivo maior, que é mais presente, que provoca os famosos erros nas pesquisas de institutos sérios, que é a que diz respeito ao eleitor que fica calado, e quando ele é pesquisado, quando ele é perguntado por uma pesquisa qualquer em quem ele vai votar, ele diz que está indeciso, ou diz que vai votar nulo, enfim, quando na verdade ele já sabe em quem vai votar. Aí no dia lá ele vota, e aquele voto dele, a opinião dele, que está computada como indeciso, nulo, vai o voto para um candidato, e aquilo não está previsto na pesquisa, então lá vai o erro. Só uma curiosidade, eu li ontem, fiquei até um tanto quanto o Datafolha, a pesquisa do Datafolha, diz que cerca de 35% dos eleitores entrevistados dizem que têm vergonha de citar o nome do candidato que escolheram e por isso não citam. Já imaginou? Então nós temos 35% de brasileiros, segundo a pesquisa do Datafolha, que é uma pesquisa que eu considero séria, né? 35% é gente demais dizendo que não disse o nome do candidato porque tem vergonha. Então vamos ver no que é que isso vai dar, né? Amanhã, que é o dia da eleição, vamos ver no que é que isso vai dar. Existe uma fé nos institutos de pesquisa? Alguns sim. Não se pode dizer que todos, né? Claro que não. O mais importante
para mim, para vocês, para todos nós, é que a gente não se deixe influenciar por estas pesquisas. Por exemplo, eu tenho um candidato de quem eu gosto, mas a pesquisa diz que ele não vai para o segundo turno. Problema dele. O seu problema é acreditar nele e votar nele. Aí eu vou deixar de votar nele porque a pesquisa diz que ele não vai. Mande a pesquisa às favas. Vote de acordo com a sua consciência. E você tem o direito de votar em quem você quiser. Aqui não é democracia pela metade. Né? Que no Brasil existe um troço chamado o ódio do bem. Né? Se você disser que vota no mesmo candidato que eu lhe adoro. Se você disser que não, eu voto em outro candidato, aí eu vou lá nas redes sociais e lhe esculhambo. Democracia para esse povo é só quando você vota na pessoa que eles acham que é a pessoa correta. Se você disser que vota em outra, eles lhe esculhambam. Então, não se deixe influenciar por isso, o voto é secreto. Né? Você vota em quem você quiser. Entendeu? E não se deixe influenciar, vá lá amanhã com paciência, evite conflito, evite confusão, pelo amor de Deus, que a sua vida vale mais do que qualquer briga política. Vá lá com calma, escolha o seu candidato, vote e participe, né, das decisões sobre o futuro do Brasil da maneira que você achar que deve ser. É isso aí. Abraço a todos.